Estamos de volta aqui, pessoal do Analytical Times, para a gente trazer uma discussão sobre essa nova moeda comum entre Brasil e Argentina, o SUR. Qual seria a situação atual do SUR? Tá? O presidente Lula visitou o presidente argentino Fernandes agora há pouco tempo atrás, no mês de janeiro, e eles assinaram um artigo, tá? Buscando o estudo de viabilidade da implementação dessa moeda comum. A ideia não é a unificação, gerar uma moeda individual, trazendo a extinção, seja do peso ou do real, mas a ideia é gerar uma moeda que vai servir unicamente para as transferências financeiras e transações comerciais entre, inicialmente, Brasil e Argentina e, quem sabe, futuramente, outros países do Mercosul, tá? Bom, para quem acha que isso é uma ideia de esquerda bolivarista, que é introduzir a bipolarização política nesse assunto, você está absolutamente enganado, tá? Essa ideia surgiu em 1980, na verdade não em 80, mas na década de 80, em estudos de viabilidade da reformulação da ordem global de pagamentos. Tá? Nos dias atuais, nós já temos alguns países que aceitam contratos que não sejam em dólares ou euros. A exemplo disso, nós temos a Arábia Saudita, que para o pagamento aí dos seus barris de petróleo já aceita outras moedas alternativas, e a própria China é um país que já realiza contratos em outras moedas. Qual é uma questão estratégica atual muito interessante? Com o enfraquecimento, com a crise, né, inclusive de responsabilidade fiscal argentina, por causa da alta inflação e desvalorização monetária do peso argentino, o Brasil, que tem a Argentina como terceiro maior parceiro de comércio exterior, né, do comércio internacional, é o terceiro maior parceiro aqui, não só da América do Sul, como globalmente, dentre todos os parceiros. O Brasil tem perdido espaço e contratos para a Argentina por causa justamente dessa dificuldade que a gente tem na negociação, sempre referenciada no dólar, tá? E a China vem substituindo o Brasil dentro dessas parcerias com a Argentina. Então, a ideia de se constituir uma moeda SUR, tá? S-U-R, comum e não individual, é que os exportadores brasileiros tenham maior segurança em realizar suas negociações com o mercado argentino. Como assim? Vamos supor que eu sou um exportador, tá? E vamos supor que eu sou obrigado, tá, a receber em dólares pelas minhas exportações. O que acontece basicamente é o seguinte: eu faço uma negociação numa data, claro que vou entregar o produto, principalmente produto, mas eventualmente algum serviço, um tempo após, né, isso daí, e nesse período entre a contratação do produto e serviço e a efetivação, a entrega do contratado, eu tenho um período que eu posso ter uma variação cambial. E essa variação cambial, claramente, leva a riscos ao exportador. Então, isso faz com que, se eu tiro a referência, ou seja, se eu tiro a moeda contratada do dólar e coloco nela uma moeda intermediária, eu acabo reduzindo o meu risco enquanto exportador, tá certo? Dessa diferença entre o valor contratado e o valor, claro, que é pago após. Ah, Alexandre, é óbvio que então isso só há risco se
eu tenho um contrato, por exemplo, no momento inicial, e se o dólar cair nesse meio período em relação ao real. Não é bem verdade, tá? Isso é um pouco mais complexo, exigiria mais tempo de análise. Existem, por exemplo, contratos de qualidade garantida, existem contratos e vários cenários de risco podem ser apontados pela desvalorização monetária do real frente ao dólar ou vice-versa, tá certo? Claro que o dólar ele ainda é a principal moeda ao qual se referencia as transações e o real ou peso ele acaba sendo referenciado e a força econômica do país acaba sendo referenciado frente ao dólar, tá? Para quem realmente acha que isso é um bolivarismo por parte do Lula, isso foi reacendido a partir, tá, de um estudo do ex-ministro da Economia Paulo Guedes em 2008. E o ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou no início do mandato dele negociações com o então presidente argentino Macri para a criação da moeda real peso, tá? Tinha esse nome na época. Então, hoje, né, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um novo estudo e um novo parecer junto com um assessor dele, e eles chegaram à conclusão de que essa moeda intermediária pode sim e muito beneficiar o comércio exterior e as relações bilaterais internacionais com a Argentina. Então, isso é uma coisa que transcende governos, tá? Outra coisa, não vai haver a extinção do real, não vai haver a extinção do peso. Muita gente enxerga isso em função do que observou na União Europeia. Não é esse o estudo que está sendo feito preliminar em um artigo, tá? Então não há nada além de um artigo que busca estudar a viabilidade futura disso, tá? E o que é muito importante a gente falar aqui é o seguinte: há quem ache isso um artifício de cada novo presidente para realmente ocluir, né, acabar, vamos dizer assim, escondendo problemas reais internos brasileiros que nós temos, vide que o ex-presidente Jair Bolsonaro também recorreu a esse tipo de artifício no início do seu governo e estudo, tá certo? Mas o que eu acho muito importante aqui é, as vantagens já ficaram claras para vocês desta nova moeda, e existem também, claro, as desvantagens. Uma delas, principal, é o risco que nós temos com a irresponsabilidade fiscal argentina, o risco fiscal argentino hoje, com os dois quadros que eu já mencionei. Muitas pessoas às vezes perguntam, puxa vida, por que o mundo não tem uma moeda individual? Por que a gente precisa ter diferentes moedas de acordo com o país? Por que existe o chamado em inglês currency, tá? Existe essa diferença entre as moedas, principalmente porque boa parte das soluções para crises internas de um país, né, são particularizadas, e a partir do momento que você criar uma moeda única global, é muito difícil você conseguir trabalhar com soluções diversas, financeiras, projeções próprias para um país. Um exemplo é a insuflação da inflação por mecanismos artificiais ou da currency, o controle, por exemplo, por taxa básica de juros e todos esses sistemas que conseguem, claro, lastrear a nossa moeda utilizando um sistema de pagamento de juros bancário e, claro, acessibilidade e baixa de custo de empréstimos, tá? Então, todos esses mecanismos são muito importantes de serem efetivados intra um país e, claro, tudo isso tem uma dependência clara com a particularidade de se ter uma moeda nacional para cada nacionalidade, uma moeda única
para cada nacionalidade. Se você criar uma moeda global, você não vai ter como utilizar esses tipos de diversos recursos para tratativas de crise próprias nacionais, tá? Que se dispareiam de uma conjuntura global, tá certo? Claro que seria um sonho para quem gosta de viajar, como é o meu caso, né? E acho que todos vocês, mundo afora. Claro que haveriam menores riscos e se fortaleceria a globalização e o mercado exterior, né? O mercado global aí. Mas existe essa importância e essa particularidade de se precisar individualizar a moeda. Inclusive, isso também está associado aos riscos que a Bitcoin ou criptomoedas apresentam, a falta de um lastro nacional, a representabilidade da força econômica de um país. Elas acabam, no final das contas, representando nada mais do que ativos, como qualquer outro da bolsa de valores, fundos, enfim, e todas essas papers de alta volatilidade, tá certo? Então aqui eu trouxe uma ideia para vocês do que seria o SUR. Quero principalmente dirimir, extinguir a ideia principal de que isso seja qualquer ameaça ao real, né, de que se vai se fundir com a fraca e defasada moeda argentina hoje e que isso corresponda a qualquer bolivarismo. Na realidade, é um movimento muito importante que pode fortalecer o comércio exterior e, claro, gerar um Mercosul, um mega bloco econômico muito mais íntegro e que traga mais oportunidades às companhias brasileiras e, portanto, a você também.